Olá, bom dia. Obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E eu desejo a você muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar de exportação do soro fetal bovino. Vamos falar do mundo dos fertilizantes, uma problemática que o Brasil enfrenta por não termos uma base produtiva que garanta o fornecimento interno. Hoje o Brasil importa próximo a 90% do que consome. Vamos falar das exportações de proteína animal no mês de agosto e vamos comentar do mercado do boi gordo e a produção de carne bovina. E você vai ver que o mercado de fertilizantes conta com uma nova empresa no setor, que é a JBS, a mais nova dona de uma mina de potássio aqui no Brasil. E eu vou conversar com Leonardo Machado, assessor técnico do IFAG, e vamos falar sobre o importante evento que o setor produtivo agropecuário vai ter. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de exportação de aves vivas e também soro fetal bovino. O agronegócio brasileiro, ele alcança novos patamares no comércio internacional. O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele confirmou recentemente que os Emirados Árabes Unidos autorizaram a importação de aves vivas do Brasil. Enquanto a União Econômica Euroasiática, ela liberou o ingresso de soro fetal bovino. Soro fetal bovino brasileiro lá nos mercados euroasiáticos. E essas conquistas representam avanços significativos para os setores de avicultura e biotecnologia do país. A autorização para exportação de aves vivas aos Emirados Árabes Unidos marca uma expansão estratégica para o setor de avicultura. O país do Oriente Médio representa crescente demanda por produtos de alta qualidade, oferecendo novas oportunidades comerciais para os produtores nacionais. O resultado é fruto de um trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e do Ministério de Relações Exteriores, que reforçaram os laços comerciais e sanitários entre os dois países, garantindo padrões de qualidade e segurança alimentar reconhecidos internacionalmente. O soro fetal bovino, essencial para a indústria farmacêutica e de biotecnologia, agora também terá acesso aos países euroasiáticos, formada por Rússia, Belarus, Cazaquistão, Armênia e Quirguistão. Essa abertura, ela amplia significativamente o alcance do agronegócio brasileiro em uma região com mais de 185 milhões de consumidores, fortalecendo a presença do país no fornecimento de insumos estratégicos e produtos de origem animal. Desde o início de 2023, o Brasil contabiliza 386 novas autorizações de exportações, consolidando a sua posição no mercado mundial. E agora você vai ver como anda o mercado do boi gordo e a produção de carne bovina. O mercado físico do boi gordo encerrou a semana passada com oferta plena de animais provenientes de abates recente, com possibilidade para entrega ainda nesta semana, permitindo, vamos dizer assim, pequenos ajustes nas cotações de produtos para consumo imediato e desossa. O cenário segue lateralizado com expectativa de movimentações mais expressivas na primeira quinzena de setembro, enquanto as escalas de abate permanecem na média de 8 dias úteis. E nesta semana, o mercado físico do boi registrou alta na maior parte das praças
pecuárias monitoradas. Com a carne bovina em disparada e o desempenho consistente de aves e suínos, a proteína animal reafirma sua importância estratégica para a balança comercial brasileira e para o abastecimento mundial, consolidando o Brasil como protagonista no mercado global de alimentos. A Scott Consultoria informou que nesta semana alguns fundamentos se alteraram em relação à semana anterior. Embora a oferta de bovinos continue boa, ela diminuiu com vendedores pedindo acima da referência. Pelo menos é o que destacou o boletim da Scott Consultoria. Segundo a análise, esse movimento, limitado pelo alongamento das escalas realizado na semana passada, garantiu às indústrias maior poder de barganha. E o escoamento da carne bovina no mercado externo manteve-se elevado, tanto em volume quanto em preço. Mas, no mercado interno, o desempenho poderia ser melhor. As escalas de abate estavam, em média, em 9 dias. O mercado de produção de carne bovina para exportação continua aquecido e é justamente esse fato que está segurando o preço da arroba. E tudo indica que teremos reajustes positivos nas próximas semanas. E agora você vai ver como foram as exportações de proteína animal no mês de agosto. As exportações brasileiras de proteína animal apresentaram desempenho robusto em agosto deste ano, consolidando o setor como um dos pilares do superávit da balança comercial. De acordo com dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, a carne bovina foi o grande destaque. Os embarques de carne fresca, refrigerada ou congelada cresceram 58,5% na média diária, o que significou um acréscimo de 25 milhões e 600 mil dólares por dia em relação ao mesmo período do ano passado. E esse avanço ele contribuiu de forma decisiva para o saldo comercial do mês, que somou 3 bilhões e 40 milhões de dólares até a terceira semana. E para o acumulado do ano que vem, já ultrapassou os 40 bilhões de dólares. O resultado reforça a competitividade no Brasil como um dos principais fornecedores mundiais de proteína animal. Embora a carne bovina concentre a maior variação percentual, as carnes de frango e suína também seguem fundamentais para o desempenho do setor. O frango, por exemplo, que tradicionalmente lidera em volume, mantém presença relevante nos mercados asiáticos e do Oriente Médio, com embarques constantes que ajudam a dar estabilidade ao setor. A carne suína continua com fluxo regular para países asiáticos, em especial a China, consolidando-se como um elo importante da diversificação da pauta exportadora. Já a carne bovina, ela em disparada e o desempenho consistente de aves e suínos, a proteína animal reafirma a sua importância estratégica para a balança comercial brasileira e para o abastecimento mundial, consolidando o país como protagonista no mercado mundial de alimentos. E agora vamos comentar um pouquinho do mundo dos fertilizantes, uma problemática que o Brasil enfrenta por não termos uma base produtiva que garanta o fornecimento interno. Hoje o Brasil importa por volta de 90% do que consome. Confira. Eu estou muito preocupado com os rumos do agro brasileiro, simplesmente por um motivo. Nós somos dependentes dos países de fora para produzir e colher nossas culturas, principalmente milho, soja, cana e arroz. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados para aumentar a produtividade das lavouras. E o potássio tem aí o papel de destaque.
entre todas as substâncias que compramos de fora. Historicamente, 95% do potássio que é utilizado aqui no Brasil é importado, sendo a Rússia e Belarus dois fornecedores tradicionais ao lado do Canadá. Quase 1/3 ou 31% do total de fertilizantes importados pelo Brasil vem da Rússia, seguido de China, com 14%, Marrocos 11%, Canadá 10%. E lá dos Estados Unidos são importados apenas 4%. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, com 8% do total, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos. Soja, milho, cana-de-açúcar respondem por mais de 70% do insumo usado aqui no Brasil. E uma das alternativas, segundo especialistas, seria reestruturar a logística de importações e abrir novas negociações a fim de concluir novos acordos e ampliar os mercados, a exemplo do aumento das parcerias com Canadá e Marrocos. Isso, no entanto, pode levar muito tempo. De janeiro a junho deste ano, foram adquiridas quase 6 milhões de toneladas. No ano passado, o maior número da série histórica foram 12,5 milhões de toneladas. Outro ponto que o Brasil também adquire em grande quantidade da Rússia é o diesel, igualmente na mira de sanções americanas. O diesel fica atrás somente dos fertilizantes no ranking de produtos importados pelo Brasil. Em 2025, este ano, mais de 60% do combustível que o país comprou no exterior veio da Rússia. Até agora, o Brasil é o mais atingido dentre uma lista de mais de 60 nações e territórios que tiveram as suas tarifas revistas pelo governo americano. A medida, no entanto, ela pode ser apenas o começo de uma longa batalha comercial envolvendo o agronegócio. E nós compramos petróleo e fertilizantes, que são muito sensíveis ao agronegócio. Portanto, eu acho que serve de lição isso que nós estamos passando hoje, para ver se nossa política interna faça alguma coisa em benefício do país, porque o agro nunca correu tanto risco quanto está correndo agora. Nós somos, basicamente, os maiores importadores de diesel e fertilizantes aqui para o nosso país. E depois do intervalo eu vou conversar com Leonardo Machado, assessor técnico do IFAG, e nós vamos falar sobre o importante evento do setor produtivo agropecuário. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar de fertilizantes novamente. Só que o mercado de fertilizantes agora conta com uma nova empresa no setor aqui no Brasil. E essa nova empresa é a JBS, a mais nova dona de uma mina de potássio. A família Batista, controladora da JBS, ampliou a sua presença no agronegócio com a aquisição de uma única mina de potássio em operação no Brasil, localizada em Taquari, Vassouras, lá no estado de Sergipe. E o negócio realizado por meio da VL Mineração, que é uma filial da holding JIF, que é da JBS, foi fechado por 27 milhões de dólares, mais ou menos aí na casa de 146 milhões de reais. Essa transação ela envolve um pagamento escalonado, ou seja, 12 milhões de dólares na assinatura do contrato, 10 milhões de dólares no prazo de um ano e 5 milhões de dólares distribuídos ao longo de 6 anos, dependendo do desempenho do preço do cloreto de potássio. Além disso, a VL ela deverá arcar
com cerca de 22 milhões de dólares em obrigações ambientais e também de desmobilização. A mina, implantada nos anos 1980 pela estatal Petromisa, que é uma subsidiária da Petrobras, e posteriormente foi controlada pela Vale e depois pela Mosaic, produziu cerca de 398 mil toneladas de cloreto de potássio em 2024, mas enfrenta um processo gradual de exaustão. A conclusão do negócio ainda depende da aprovação do Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, e de outras condições regulatórias, com expectativa de encerramento no final de 2025. O potássio é essencial para a agricultura, sendo um dos 3 macronutrientes mais importantes ao lado do nitrogênio e do fósforo. O Brasil atualmente importa cerca de 90% ou mais de sua demanda, o que torna a produção nacional uma pauta estratégica. E agora eu vou conversar com Leonardo Machado. O Leonardo, ele é o assessor técnico do IFAG e nós vamos falar de um importante evento que o setor produtivo agropecuário vai realizar agora através do IFAG aqui em Goiânia. É um mega de um evento voltado para o setor agropecuário. Leonardo Machado, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bom? Tudo 100%. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Leonardo, como é que está a situação? Vamos bater um papinho primeiro aqui sobre, Claro. sobre o setor de grãos aqui de Goiás. Como é que está a coisa? Então, com bastante preocupação, né? Vamos lá. A gente está saindo de uma safra que, apesar dos volumes elevados, quando a gente fala de produção, tanto soja quanto milho teve alta produtividade, mas a gente fala de uma safra com uma receita menor do que nas últimas, né? Os preços foram mais achatados, os custos elevados, e se não fosse a excelente produtividade que a safra teve, a gente teria uma situação muito complexa, né? E aí isso prejudica um pouco o produtor, porque ele vem de anos trazendo endividamento, trazendo investimentos, né? E aí essa safra, com essa rentabilidade mais apertada, preocupa bastante. E aí a gente inicia uma outra safra que vamos ter que depender do clima aí para a gente ter uma condição de rentabilidade boa, e a gente sabe que vai ser custos consideravelmente maiores do que os custos do ano passado. Então, tudo isso faz a crer que o produtor está bastante preocupado para essa safra 25-26, e é com esse objetivo que a gente está propondo fazer esse evento da próxima semana. Mas antes de falar sobre o evento, parece que existe uma conversa em relação às condições climáticas agora para o futuro, que não são assim muito agradáveis, né? Então a gente está trazendo um cenário onde que agora, até outubro, novembro, a gente tem um cenário de neutralidade climática. O que quer dizer isso? A gente não tem nem El Niño nem Laninha. E a partir do final do ano, a gente tem um período de Laninha muito estabelecido, né? É uma laninha fraca, mas ela deve permanecer até janeiro, depois volta o período de neutralidade. O que isso para nós representa? A laninha, ela favorece umas condições de chuva muito regulares nessa questão do centro-oeste, vai pegando ali Minas, que até é favorável. Mas a grande preocupação é, até ela chegar, como é que vai ser essas condições de neutralidade? Será que a gente vai ter condições para poder plantar a soja mais cedo, né? Será que a gente vai ter condições de poder ter um bom desenvolvimento inicial dessa soja, até esse laninha ser estabelecido? Então, tudo isso são preocupações climáticas que a gente vai ter na próxima safra. Bom, e tudo isso que nós falamos agora vai ser tema dessa reunião, desse trabalho que vocês vão fazer agora recentemente. Me fala sobre esse trabalho. Então, é a proposta do primeiro fórum Cenário Safra 25-26. O que esse fórum pretende trazer? Agora que a gente está começando a safra, o produtor precisa de informação. Não só o produtor, mas todos aqueles que de alguma forma buscam informações do setor agropecuário, buscam informações para tomar decisões, para travar estratégias.
E aí a gente vai trazer esse evento, que é um evento 100% online, então o produtor não precisa sair de casa, ele pode acompanhar a gente aí pela palma da mão no celular, ou botar na televisão, o que seja, né? E acompanhar a gente trazer as primeiras percepções sobre o que vai ser a safra 25-26. Quando a gente fala de grãos, vamos falar de custo, vamos falar de rentabilidade, vamos falar de insumos, vamos falar de mercado, de perspectiva de área plantada, vamos trazer as questões de pecuária de corte, de leite também, e por fim finalizando com o avanço climático. Então tudo isso para quê? Para que a gente possa cada vez mais informar o produtor sobre como que deve ser a safra 25-26. E vai ser no dia 9 de setembro. Exato, vai ser no dia 9, né, terça-feira, a partir das 6 horas, pela plataforma, né, www.forum2526.com.br, e lá o produtor vai poder fazer a sua inscrição, vai receber um link e vai poder entrar no dia do evento. Então vamos lá, dia 9 de setembro, 18 horas, correto? Isso. 18 horas. Ele vai entrar na internet, vai entrar lá no Google e vai colocar a plataforma. Me fala novamente a plataforma. Então, é www.forum, né, FORUM, 2526.com.br. Tá, então pode continuar. E aí quando ele vai entrar para poder fazer uma inscrição, né? No momento que ele faz essa inscrição, ele vai receber um e-mail, e esse e-mail ele vai ter um link lá para que ele possa entrar e acompanhar no dia do evento. E eu acho que você que está nos acompanhando, essa é uma mega de uma oportunidade para você pelo menos ter um direcionamento. Você saber, caramba, para que lado que eu vou? Então, o IFAG, no dia 9, às 18 horas, vai fazer esse evento gratuito para você se posicionar em relação à safra. E não só em relação à safra, mas também ao setor produtivo do leite. E é claro, quando a gente fala em leite, a gente está falando em silagem. E quando fala em silagem, você vai ter que plantar o milho ou o sorgo. É mais ou menos isso, né? Exato. E também a pecuária de corte, né? Quem produtor que tem a sua produção aí pode também acompanhar a gente nesse importante evento e saber como é que está o seu mercado. Tudo é o quê? É munir o produtor de informação. Produtor bem informado toma melhores decisões, produtor bem informado planeja melhor a sua atividade e, consequentemente, aumenta sua chance de sucesso. Então, tudo isso é para você, né? E não adianta, né, Leonardo, a situação, hoje, nós estamos brigando por causa de centavos. Sim. Nós estamos brigando por pouca coisa. Os custos estão muito altos. Nós estamos falando agora, em relação a fertilizantes, o preço está alto. Os custos de produção lá em cima, nós trabalhamos a céu aberto, ninguém sabe o que vai acontecer. Então é bom a gente ter assim uma perspectiva e entrar, pelo menos, mais ou menos seguro. Eu acho que é por aí, Exato. Né? Exato. É só soltar um spoiler aqui, porque você é parceiro nosso, sempre está conosco aí. A gente vai trazer informações, por exemplo, no custo de produção, se a gente pegar o custo de soja dessa safra, da safra passada, a gente tem um aumento no preço de fertilizantes aí acima de 30%. Nossa. Então, isso é um aumento de custo de produção que vai chegar na veia do produtor, fazendo com que ele tenha um maior gasto para produzir a sua soja do que na safra passada. E aí, olha que outra coisa importante aqui, Toninho. A última vez que Goiás registrou queda na área de soja foi na safra 2015-16, quer dizer, praticamente 10 anos atrás. E esse ano a gente tem essa ameaça. Possivelmente, né, a gente não vai ter crescimento de área plantada, a gente está estimando esse não crescimento, e quiçá, a gente pode ter redução de área plantada por causa de todas as questões de custo elevado, preços baixos, juros altos, tudo isso impactando diretamente no bolso do produtor. E quem vai pagar a conta, se der zebra, é você que está me acompanhando, infelizmente. Leonardo, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. Dia 9 nós vamos participar desse evento, pode ter certeza absoluta. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Estou à disposição se precisar, viu? Valeu, meu irmão. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.